Em vez de explodir em raiva ou desabar em lágrimas, Miguel sentiu um alívio profundo percorrer seu corpo, como se uma corrente invisível tivesse se rompido. Aquela traição, que deveria destruir tudo, na verdade iluminava o caminho para uma liberdade que ele nunca ousara imaginar. Miguel fechou a porta silenciosamente, o coração batendo forte, mas não de dor, era de clareza. Ele havia passado anos escondendo sua orientação sexual da família conservadora, uma linhagem de pescadores de Setúbal que valorizava tradições acima de tudo. Tiago, com sua vida aberta e descomplicada em Lisboa, representava o sonho de uma existência autêntica, mas agora, vendo-o com outro, Miguel percebia que o relacionamento era apenas uma âncora disfarçada de salvação. Ele saiu para as ruas molhadas do Bairro Alto, o som da chuva misturando-se aos fados distantes que ecoavam das tabernas. Aos 25 anos, Miguel era um arquiteto promissor, formado na Universidade de Lisboa, mas carregava o peso de expectativas familiares. Seu pai, António, um homem endurecido pelo mar, sempre repetia: um homem de verdade constrói uma família, não sonhos efêmeros. A mãe, Maria, devota católica, rezava diariamente pela alma do filho único, ignorando os sinais sutis de sua identidade. Tiago, por outro lado, aos 28 anos, era um professor de história na mesma universidade, vindo de uma família liberal do Porto. Ele nunca escondeu quem era, participando de marchas do orgulho e defendendo direitos LGBT em palestras. Foi assim que eles se conheceram, em um seminário sobre direitos humanos, onde Tiago abordou com um sorriso confiante. Você parece perdido em seus próprios pensamentos, dissera Tiago, e Miguel, atraído pela ousadia, se deu ao primeiro beijo em uma praça escondida. Mas agora, aquela traição abria feridas antigas. Miguel caminhou até o mirador da Senhora do Monte, onde a cidade se estendia como um tapete de luzes tremuluzentes. Ele se sentou em um banco, ignorando a chuva que encharcava sua camisa. Por que alívio? Porque o relacionamento com Tiago era uma mentira construída sobre medos. Miguel nunca se assumira publicamente, forçando Tiago a viver nas sombras. Eu te amo, mas preciso de alguém que não tenha vergonha, Tiago havia dito uma vez, em uma briga sussurrada. No dia seguinte, Miguel acordou em um hotel barato, o telefone vibrando com mensagens de Tiago: onde estás? Precisamos falar. Ele ignorou, dirigindo-se ao escritório de arquitetura no Chiado. Seu chefe, um homem progressista chamado Rui, notou sua distração. Problemas em casa, Miguel. Ele assentiu vagamente, mergulhando no trabalho para esquecer. Mas o conflito interno fervia, assumir-se significaria perder a família, o apoio financeiro que ainda recebia do pai para o apartamento. À tarde, ele recebeu uma ligação da mãe. Filho, teu pai quer que venhas a Setúbal no fim de semana. Há uma moça, filha de um amigo, que ele acha perfeita para ti. Miguel engoliu em seco. A pressão para casar era constante, uma tradição que o sufocava. Ele recusou educadamente, alegando trabalho, mas a culpa o corroía. Como poderia trair suas raízes por uma identidade que a sociedade portuguesa, apesar dos avanços, ainda julgava com olhares tortos em cidades menores? Tiago apareceu no escritório ao entardecer, olhos vermelhos de arrependimento. Foi um erro, Miguel. Eu estava bêbado, solitário porque tu nunca queres sair em público. Eles discutiram no café ao lado, vozes baixas para não atrair atenção. Miguel sentiu a raiva surgir, finalmente. Tu me traíste porque eu não sou como tu. Isso é desculpa. Tiago rebateu, tu me prendes em segredo. Eu mereço mais. A conversa terminou em impasse, com Miguel saindo furioso. Ele dirigiu até Setúbal naquela noite, precisando confrontar as raízes do problema. Chegando à casa modesta à beira-mar, o cheiro de peixe frito o recebeu. O pai, António, estava na varanda, fumando um cigarro. Chegaste cedo, filho. Problemas. Miguel hesitou, mas decidiu falar parte da verdade. Estou confuso sobre minha vida amorosa, pai. António riu asperamente. Amor. Isso é para poetas. Tu precisas de uma mulher boa, como tua mãe. As palavras cortaram como facas. Miguel passou a noite acordado, ouvindo as ondas, questionando se valia a pena lutar contra aquilo. No dia seguinte, durante o almoço familiar, a tia comentou sobre um vizinho, desses modernos, que fora expulso de casa por ser gay. Uma vergonha para a família, disse ela, e todos assentiram, inclusive o pai. Miguel sentiu o estômago revirar. Ele era esses modernos, mas calado. Voltando a Lisboa, decidiu que precisava mudar. Ligou para Tiago, marcando um encontro em um bar discreto. Quer tentar ser honesto, disse ele. Tiago sorriu, esperançoso. Mas o caminho para a honestidade traria mais dor do que imaginavam. Enquanto isso, em Setúbal, António recebeu uma carta anônima com fotos de Miguel e Tiago em momentos íntimos,
enviada por um rival de Tiago na universidade. O pai, chocado, planejou uma intervenção. A traição inicial era apenas o começo de uma tempestade maior. Miguel, alheio ao perigo, mergulhava em planos de se assumir. Ele começou a frequentar grupos de apoio LGBT em Lisboa, conhecendo pessoas que compartilhavam histórias semelhantes. Uma delas, um homem chamado Pedro, de 30 anos, contava como perdera o emprego por causa de preconceito. Mas a liberdade vale o preço, disse Pedro. Inspirado, Miguel escreveu uma carta para os pais, explicando tudo. Mas hesitava em enviar. Tiago, sentindo a mudança, pressionava: ou assumes, ou terminamos de vez. A tensão crescia, com Miguel dividido entre amor e lealdade familiar. Uma semana depois, o confronto inevitável aconteceu. António apareceu em Lisboa, furioso, com as fotos na mão. É verdade isso, filho? Tu és um desses. Miguel, pego de surpresa no apartamento, viu Tiago ao lado, e o caos explodiu. António atirou as fotos na mesa, o rosto vermelho de raiva. Explica-te, Miguel. Isso é uma aberração. Tiago tentou intervir: senhor, por favor, ouça-nos. Mas António o empurrou: cala-te, seu corruptor. Meu filho era normal antes de ti. Miguel, tremendo, pegou as fotos. Eram de um jantar romântico que ele pensara discreto. Pai, eu sou assim. Sempre fui. As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram como um grito. António recuou, como se atingido. Tua mãe vai morrer de vergonha. E eu? O que direi aos amigos? A discussão se estendeu pela noite, com António alternando entre fúria e lágrimas. Pensei que te criei direito. Igreja, família, trabalho. Onde errei? Miguel explicou sua luta interna, os anos de negação, o medo de decepcioná-los. Tiago, calado agora, observava, sabendo que sua traição inicial contribuíra para isso. No final, António saiu batendo a porta: não volta a Setúbal enquanto não mudares. Miguel desabou no sofá, Tiago abraçando. Desculpa, amor. Eu não sabia. Mas Miguel o afastou: tu me traíste, e agora é isso. Talvez seja melhor terminarmos. Os dias seguintes foram um turbilhão. Miguel pediu licença no trabalho, isolando-se. Ele refletia sobre as escolhas: permanecer escondido teria evitado a dor, mas a que custo? Sua alma já estava esmagada. Tiago ligava insistentemente, mas Miguel ignorava, focando em si mesmo. Ele procurou terapia em uma clínica especializada em questões LGBT em Lisboa. A terapeuta, uma mulher chamada Sofia, ouvia pacientemente. Você pagou um preço alto pela autenticidade, mas é o primeiro passo. Miguel contava sobre a família, o preconceito enraizado em uma Portugal ainda dividida entre progressismo urbano e conservadorismo rural. Enquanto isso, em Setúbal, Maria chorava ao saber. Meu menino, o que fizeram contigo? António, rígido, proibiu menções a Miguel. Mas internamente, duvidava, lembrava de um primo distante que vivera em segredo e morrera sozinho. Seria isso o destino do filho? Tiago, atormentado pela culpa, confrontou o rival que enviara as fotos, um colega invejoso chamado Luís. Por quê? Por ciúmes. Luís riu: tu és uma ameaça à moral da universidade. Alguém precisava expor. Tiago denunciou à reitoria, mas o dano estava feito. Miguel, fortalecido pela terapia, decidiu reconectar com a família. Escreveu uma longa carta, detalhando sua jornada, os conflitos éticos de esconder quem era. Eu amo vocês, mas não posso me odiar por isso. Enviou, esperando o pior. A resposta veio uma semana depois, uma ligação de Maria. Filho, teu pai está furioso, mas eu rezo por ti. Venha nos ver. Miguel foi, coração acelerado. Em Setúbal, encontrou a mãe sozinha. Ele foi pescar para pensar. Eles conversaram horas, Maria admitindo seus medos baseados em ensinamentos da igreja. Quando António voltou, a tensão era palpável. Não aceito isso, disse ele. Mas Miguel rebateu: pai, a sociedade muda. Portugal legalizou o casamento gay há anos. Por que não eu? António silenciou, recordando leis recentes, mas o orgulho o impedia. Tiago, sabendo da visita, apareceu inesperadamente. Quero ajudar. A reunião familiar virou caos. António acusou de tudo, Tiago defendeu o amor deles. Miguel, no meio, escolheu: pai, se não aceitas, perdes um filho. António saiu, deixando-os. Maria sussurrou: dá tempo a ele.
Miguel voltou a Lisboa, exausto, mas com uma semente de esperança. No entanto, o preço era alto, amigos da família o evitavam, rumores corriam em Setúbal. Na universidade, Tiago enfrentava backlash. Alunos conservadores boicotavam suas aulas, alegando influência negativa. Ele considerou renunciar, mas decidiu lutar. Por nós, disse a Miguel. Eles reataram, mas com feridas abertas. Miguel, agora assumido, participava de eventos LGBT, ganhando força. Mas uma nova ameaça surgia: Luís, o rival, espalhava boatos online, expondo mais detalhes. Miguel confrontou Luís pessoalmente. Por que me odias? Luís respondeu: porque tipos como vocês destroem valores tradicionais. A discussão escalou para uma briga verbal pública, atraindo atenção. A mídia local pegou a história, professor e arquiteto em escândalo familiar. Miguel viu sua vida exposta, perdendo clientes conservadores. O preço da verdade era isolamento profissional. Tiago apoiava, mas a traição inicial ainda doía. Em uma noite, Miguel questionou: posso confiar em ti? Tiago jurou lealdade, mas dúvidas persistiam. A alta tensão culminava em uma marcha do orgulho em Lisboa. Miguel convidou os pais, mas só Maria veio, hesitante. Estou tentando entender. António ficou em casa, lutando internamente. Durante a marcha, Miguel e Tiago andavam de mãos dadas, sentindo empoderamento. Mas um grupo conservador protestava, gritando insultos. Uma pedra voou, atingindo Tiago no braço. O caos irrompeu, polícia intervindo. No hospital, Miguel segurava a mão de Tiago. Isso é o que enfrentamos. Tiago sorriu fraco: vale a pena, por nós. António, ao saber, dirigiu até Lisboa. Chegando ao hospital, viu o filho cuidando do namorado. Algo quebrou nele: filho, eu sinto muito. António ficou parado na porta do quarto de hospital, olhos fixos em Miguel e Tiago. Eu vim porque tua mãe insistiu, murmurou, mas sua voz tremia. Miguel se levantou, surpreso. Pai, obrigado por vir. Tiago, com o braço enfaixado, assentiu respeitosamente. Eles conversaram awkwardmente, António evitando o tema principal. Como estás, rapaz? Perguntou a Tiago. Bem, senhor. Foi só um arranhão. Mas o incidente destacava a violência latente contra a comunidade LGBT em Portugal, apesar das leis progressistas. De volta ao apartamento, António finalmente abriu o coração. Eu cresci em tempos diferentes. Homens como tu eram escondidos ou pior. Miguel ouviu, compreendendo as raízes do preconceito. Mas os tempos mudaram, pai. Eu sou teu filho, não uma ameaça. Maria, que chegara, mediou: António, lembra do teu irmão. Ele sofreu em silêncio. António baixou a cabeça, revelando um segredo familiar: seu irmão mais velho fora gay, mas se casara forçado e viver infeliz. Eu jurei não repetir, mas fiz pior contigo. A revelação chocou Miguel. Porque nunca contaste. António suspirou: vergonha. Mas agora vejo que o erro foi meu. Eles choraram juntos, um passo para a reconciliação. Tiago observava, sentindo-se intruso, mas grato. No entanto, a paz era frágil. Luís, o rival, intensificava os ataques online, postando artigos difamatórios. Tiago processou por difamação, mas o stress o consumia. Talvez devêssemos nos mudar para o Porto, sugeriu. Miguel recusou: não fugirei. Ele contra-atacou, dando entrevistas a jornais progressistas sobre sua jornada, destacando pressões sociais e familiares. A visibilidade trouxe apoio, mas também ódio. Cartas anônimas chegavam, ameaçando. A família se unia, António defendia o filho em Setúbal, confrontando amigos preconceituosos. Meu filho é corajoso, ao contrário de vós. Perdeu amizades, mas ganhou respeito interno. Miguel e Tiago enfrentavam Mautan, a traição ainda pairava. Em uma terapia de casal, discutiam. Eu traí porque me sentia invisível, admitiu Tiago. Miguel perdoava parcialmente, mas o dano está feito. Uma oportunidade surgiu, um projeto de arquitetura para um centro LGBT em Lisboa. Miguel aceitou, vendo como redenção. Mas o cliente, um ativista rico, flertava com ele, testando lealdade. Tiago notou, ciumento. Estás-me traindo agora. Miguel negou, mas a dúvida envenenava. Em uma festa do centro, o ativista, chamado Vasco, beijou Miguel à força. Ele o repeliu, mas fotos vazaram, cortesia de Luís. O escândalo explodiu, arquiteto gay em triângulo amoroso.
Tiago, furioso, confrontou Miguel: é vingança pela minha traição. Miguel jurou inocência, mas Tiago saiu, batendo a porta. Sozinho, Miguel questionava escolhas. Assumir-se custara tudo, família tensa, carreira abalada, relacionamento em ruínas. Ele procurou Pedro, o amigo do grupo de apoio. Valeu a pena. Pedro respondeu: a dor passa, a liberdade fica. Tiago, hospedado com amigos, refletia. Sua traição inicial fora egoísta, mas agora via o ciclo de dor. Decidiu voltar, pedindo perdão. Cometemos erros, mas nos amamos. Eles reconciliaram, mas com condições: transparência total. António, sabendo do drama, aconselhou: amor exige sacrifício. Pela primeira vez, aceitava Tiago. A alta voltava, Luís foi demitido da universidade após investigação. Tiago ganhou o processo, limpando o nome. Miguel concluiu o projeto, ganhando prémios. Mas uma traição final surgia: Vasco, rejeitado, sabotava o centro com boatos financeiros. Miguel investigou, descobrindo ligações com grupos conservadores. Confrontando Vasco: porquê? Vasco admitiu: queria te ter, ou destruir. Miguel o denunciou, fortalecendo sua resiliência. A família celebrava o Natal juntos, pela primeira vez com Tiago. António brindou: à nova família. Mas tensões sociais persistiam, vizinhos em Setúbal murmuravam. Miguel escrevia um livro sobre sua história, anonimamente primeiro. O lançamento trouxe debates, sociedade portuguesa dividida entre aceitação e resistência. Em uma palestra, Miguel falava: escolhas definem-nos, mas o preço é alto. Tiago ao lado, orgulhoso. No entanto, uma ligação anônima ameaçava: vocês não durarão. O medo voltava, mas eles enfrentavam juntos. O ano novo trouxe calmaria aparente. Miguel e Tiago moravam juntos abertamente, em um apartamento no Alfama, com vistas para o castelo. António visitava ocasionalmente, trazendo peixe fresco de Setúbal. Estou aprendendo, dizia ele, awkward mas sincero. Maria organizava jantares, incluindo Tiago nas tradições. És bem-vindo, filho. A palavra filho aquecia Tiago, órfão de pais liberais que morreram jovens. Mas conflitos internos persistiam. Miguel sonhava com casar, mas temia reação familiar. Tiago pressionava: Portugal permite. Por que esperar? Miguel hesitava: e se pai recuar? Em uma viagem ao Porto, casa de Tiago, eles discutiam o futuro. Quer filhos? A adoção, disse Tiago. Miguel concordava, mas via obstáculos sociais, burocracia, preconceito em escolas. De volta, uma crise: António adoeceu, um problema cardíaco. No hospital em Setúbal, Miguel cuidava, Tiago ao lado. António, fraco, confessou: temi perder-te, mas ganhei um filho honesto. Eles se reconciliaram plenamente. Após alta, António apoiava o casamento. Façam o que os faz felizes. Miguel e Tiago planejavam uma cerimônia simples em Lisboa. Mas sociedade interferia, um artigo conservador atacava, chamando-os de ameaça à família tradicional. Protestos surgiam fora do centro LGBT que Miguel prostara. Miguel debatia em TV: amor não ameaça ninguém. Ganhou aliados, mas perdeu mais clientes. Tiago, promovido na universidade, enfrentava colegas céticos. Tua vida pessoal afeta tua credibilidade, diziam. Ele respondia: minha integridade é intacta. Uma traição inesperada: Pedro, o amigo, revelava-se aliado de Vasco, motivado por inveja. Queria o que tens. Miguel sentia-se traído novamente: por que amigos assim? Confrontando Pedro: pagaste com amizade falsa. Pedro se arrependia, mas o dano era isolamento. O casamento aproximava. Convites enviados, família presente. Mas na véspera, António hesitava: e a igreja? Miguel explicava: é civil, pai. A cerimônia foi emotiva, no Jardim Botânico. António caminhou com Miguel, lágrimas nos olhos. Tiago esperava, radiante. Votos trocados: prometo lealdade, apesar de erros passados. Beijo selava, aplausos. Mas pós-casamento, lua de mel no Algarve interrompida por notícia: centro LGBT vandalizado. Suspeita em grupos extremistas. Miguel voltava furioso: por que tanto ódio? Investigação apontava Luís, exilado mas vingativo. Tiago confortava: lutaremos. Eles reconstruíam, ganhando suporte comunitário. Anos passavam, adotando uma criança, uma menina chamada Ana.
Família expandia, mas desafios, bullying na escola por dois pais. Miguel defendia, ensina tolerância. António, avô orgulhoso, visitava, contando histórias do mar. Mas saúde de António piorava. Em seu leito de morte, sussurrou, fiz certo em aceitar. Seja feliz. Miguel chorava, grato pelo tempo reconquistado. Após funeral, reflexão, escolhas custaram dor, mas trouxeram crescimento. Tiago e Miguel envelheciam juntos, ativistas. Livro de Miguel virava best-seller, inspirando outros. No entanto, sociedade evoluía devagar, leis avançavam, mas corações nem sempre. Em uma marcha, anos depois, Miguel via jovens livres, pensando, pagamos o preço para isso. Com Ana crescendo, Miguel e Tiago enfrentavam novas realidades. Aos 10 anos, ela perguntava, por que alguns dizem que nossa família é errada? Miguel explicava gentilmente, porque mudamos devagar, mas o amor vence. Tiago, agora diretor de departamento, palestrava sobre história LGBT em Portugal, citando progressos desde a Revolução dos Cravos. Miguel, arquiteto renomado, projetava espaços inclusivos por todo o país. Mas fantasmas passados retornavam, Vasco reaparecia, arrependido, pedindo perdão. Errei por ciúme. Miguel perdoava, vá em paz. Luís, preso por vandalismo, escrevia cartas de ódio da prisão. Ignoravam, focando no positivo. Família em Setúbal aceitava, Maria organizava festas com Ana, ensinando tradições. És neta amada. Conflitos internos diminuíam, mas Miguel refletia sobre o caminho, traição inicial de Tiago fora catalisador, forçando honestidade. Em um aniversário de casamento, brindavam, ao preço pago, e à vida ganha. Ana, adolescente, assumia-se bissexual, testando resiliência. Apoiaram, e quando lições aprendidas. Sociedade portuguesa, com casamentos igualitários e adoções, progredia, mas regiões rurais resistiam. Miguel advocava por educação, palestrando em escolas. No fim, em uma praia de Setúbal, Miguel e Tiago caminhavam de mãos dadas, Ana correndo à frente. Valeu cada lágrima, disse Miguel. Tiago assentiu, sim, amor. Mas a pergunta foi certo Miguel sacrificar a estabilidade familiar pela autenticidade pessoal, ou o preço da dor superou os ganhos da liberdade?